Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start Econ, mas antes eu preciso te dar 2 recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start Econ é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start Econ. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp. E vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar um episódio. Começando mais um episódio do Café com Fundadores aqui no canal da Start Econ. Eu sou o Igor Roque e hoje eu tô com uma lenda viva do mercado de e-commerce. Cara, quando começou a vender na internet era tudo mato. Verdade. Né? Era tudo mato mesmo. Tudo mato e mato alto. Mato alto e muito mais ainda. Mato alto, ele tava com uma faca de pão. Internet discada. Tava com uma faca de passar manteiga no pão. Exatamente. Pra conseguir cortar esse mato alto aí. Mas eu tô com ele, Cirilo Souza, mais conhecido como Cirilo Cabos. Eu já falei pra ele que ele tem que mudar o nome do RG pra Cirilo Cabos. Não é mais Cirilo Souza, é Cirilo Cabos já. Eu falei pra você, né, que as amigas da minha filha me chamam de Cirilo Cabos. É isso. Então ficou então, né? Vai ficar no RG. Exatamente. Eu gostaria de falar com o senhor Cirilo Cabos. Cara, seja muito bem-vindo, viu? Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. E falar de uma coisa que eu sou apaixonado e com outra pessoa que também é apaixonada por e-commerce. Sim. É diferente isso, né? Então, é sempre bom, sempre prazeroso falar disso, que é minha vida toda praticamente nesse mercado. Cara, bom demais. E sua história é muito legal, por isso que eu acho que a gente tem que explorar o máximo possível aqui, né? Óbvio que a gente não vai conseguir fugir de falar de e-commerce, mas eu queria falar do Cirilo empreendedor, sabe? Trazer essa história do Cirilo que, cara, começou do zero mesmo, enfim, tem uma história linda, a gente vai conseguir explorar ela aqui. Mas antes de você se tornar o vendedor, antes de você entrar nesse segmento de cabos e montar de fato sua loja, seu e-commerce, sua marca, que hoje já é super relevante no segmento. Mas o que o Cirilo fazia antes? Como que foi a sua jornada para chegar até esse lugar? Faz tempo, hein? Não vou revelar minha idade, mas faz tempo. Mas antes de tudo, eu poderia começar aqui com a parte ruim, né? Então seria um clichê, mas eu gosto sempre de falar a sorte que eu tive na vida. Uhum. Minha mãe que de uma forma ou de outra, intuitiva ou não, me trouxe até onde eu estou, não porque ela me deu a vida somente, mas da forma que ela criou a gente, tanto eu como meus irmãos, né? Uhum. Minha mãe é costureira, lógico, hoje já se aposentou, e mesmo com a dificuldade da vida dela, meu pai faleceu muito cedo, quando eu no caso, 2 anos, que eu sou o filho mais novo, né? Uhum. Então ela era do lar, teve que ir trabalhar, né? Assim, para criar os 3 filhos, somos em 3, e ela acordava todo dia, 4 horas da manhã, pegava o trem muito cheio, né? Sou da Zona Leste de São Paulo, lá do extremo mesmo. Pegava esse trem super cheio, trabalhava, fazia hora extra para trazer um mínimo ali básico para nós, né? Então, esse exemplo de vida, não esqueço. Beijão, mãe. Você vai ver isso daí, vou mandar para você essa homenagem para você. Então, com essa lição de vida, eu trago para mim todas as vezes porque o empreendedorismo, você sabe que estamos aí, né? Uhum. Vai ter momentos bons, que são poucos, que nem aqui. Aqui é um momento ímpar, né? Você tá aqui falando para você e tal, mas tem lá o chão da fábrica que tem momentos ruins, né? Sim. Tem cliente reclamando, tem coisa que não dá certo. Tem uma mudança de alíquota de funcionário, recentemente tentaram ferrar a gente um pouquinho aí, exatamente, né? Na verdade, a parte tecnológica a gente se vira. Sim. Eu vou falar um pouquinho da história aqui, mas a parte tecnológica a gente se vira, tem muitas opções hoje. Mas a parte humana é bastante difícil. Uhum. Então você tem que lidar com a pessoa, então você vai ter que
empreendedorismo é isso, né? Não adianta só você ter uma boa ideia, tem que saber gerir essas pessoas também que trabalham para você. Uhum. Então, ela, com essa dificuldade toda que ela teve na vida, ela nos ensinou que, independente da forma que seja, da dificuldade que você tenha, tem que estar lutando, tem que ser perseverante para conquistar as coisas. Então, toda vez que acontece uma coisa ruim, intuitivamente também lembro disso, vejo os exemplos que ela deu para nós, Uhum. então continua a vida. E continuando, chega onde eu cheguei, onde estou aqui. Cara, é muito legal você falar dela, porque normalmente é no nosso lar, na nossa família, que a gente tem esses exemplos de resistência, né? E talvez, de maneira intuitiva, tua mãe desenvolveu uma... E de maneira trágica também, né? Porque foi com a perda do seu pai, mas ela desenvolveu uma inteligência emocional, que é o termo que se usa hoje em dia, mas naquele dia ela não sabia nem o que era isso, né? Exatamente. Mas ela desenvolveu essa inteligência emocional por conta das circunstâncias da vida, né? Ela não tinha outro caminho senão Exatamente. esse. E que bom que isso serviu de exemplo pra você, que hoje é uma forma de você pensar, que você tem essa referência pra poder caminhar. Mas inicialmente foi um empreendedorismo, no teu caso foi um empreendedorismo por necessidade. Exatamente. Na época, eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra empreendedorismo. Acho que nem tinha, talvez, hein? Acho que não tinha. É muito Era uma recente, palavra né? moderna, né? É. Era, na verdade, se vira aí nos 30 e já era. Trabalhar né? por conta. Isso, né? exatamente. E, querendo ou não, era conhecido como... Acho que é uma palavra forte, mas é um cara à toa, vagabundo, vamos dizer assim, né? O cara, Uhum. vamos dizer que não quis estudar, de repente, então tá arrumando essa forma, né? Mas, na Uhum. verdade, não era, né? Era o que eu tinha mesmo, né? Uhum. Então, eu sou do interior de São Paulo, né? Mas Poá, aqui muito próximo, 50 quilômetros, então era Uhum. próximo da cidade. Lá onde eu nasci, eu me virava com as coisas que eu podia fazer por ali por perto. Eu já cheguei a trabalhar em aras, cuidar de cavalo, assim, Uhum. muito na década de 80 e tal. E depois eu falei, pô, isso aqui não pode ser pra mim, né? Não pode ser pra mim, não dá pra mim, então eu vou tentar algumas outras coisas. Daí estudava, sempre estudei. Uhum. Minha mãe até fala assim, ó, você ia pra escola mais pra comer a merenda do que pra estudar, porque eu dava muito trabalho na escola. Sim. Mas o que hoje nós chamamos de uma pessoa hiperativa, naquela época os professores e até minha mãe falavam, o moleque era encapetado. E sempre fui assim, bastante ativo, né? Nunca fiquei acomodado onde eu estava, da Uhum. situação que eu estava, como sou até hoje, né? Uhum. Por menos, com a proporção menor, mas ainda tenho. Então, eu, com uns 13 ou 14 anos, fui trabalhar como office boy, que hoje é um motoboy, né? Que anda de moto. Antigamente a gente Uhum. andava de condução mesmo, né? Então, eu fui trabalhar de office boy, ia para repartições públicas, bancos e por aí vai. Contínuo. Não era essa? Exatamente, Assinada exatamente, na carteira era contínuo. Foi É. meu primeiro registro em carteira foi esse Era também. contínuo. Daí, exerci essa função dos 13 aos 17 anos, eu acredito. Foi isso mesmo. Beleza. E daí, continuei estudando. Quando eu cheguei com 18 anos, eu falei assim, eu vou fazer faculdade, porque eu não quero ficar isso pro resto da minha vida, né? Uhum. Então, me matriculei na faculdade, passei, né? Faculdade particular, acho que até é fácil para passar, né? Não, mas... E paguei lá a primeira mensalidade e entrei na faculdade. Só que não tinha dinheiro para pagar as demais parcelas. Uhum. Daí eu falei, vou entrar aqui, vou ver o que vai dar, né? Na fé. Na fé mesmo. E eu tinha até um sonho, né? Assim, de criança, eu falei assim, se eu tiver a oportunidade de escolher minha faculdade, vai ser educação física, que eu gostava, né? Uhum. Apesar de não ser bom em esporte nenhum, eu gostava. Mas eu sou competitivo, vamos dizer assim, né? Uhum. Não adianta você ser especialista em uma coisa, é bom você ser mais ou menos em tudo, né? Sim. E a segunda opção era administração de empresa, mas eu não escolhi nenhuma das duas porque eu percebia isso ali um pouquinho antes dos anos 2000, que nenhuma dessas duas dava tanto dinheiro. Vou fazer tecnologia, porque tava bombando, né? Sim. Daí eu falei, vou fazer tecnologia. Apesar que não era a melhor opção, a que eu mais gostava, Sim. mais que eu sou apaixonado, falei, vou fazer tecnologia. Então, eu fiz, que na época era processamento de dados, hoje se chama de TI. Sim. E essa faculdade teve duas questões que fez eu ser e empreender para onde eu estou hoje. A primeira, quando chegou no sexto mês, a gente tivemos as férias, né, de meio de ano. Daí, quando eu fui voltar, a catraca travou. Não deixava eu entrar, né?
Daí eu já sabia o que que era, né? Aham. O segurança disfarçou também, achou que eu não sabia, e tá, vamos ali na secretaria e tal, vai lá na secretaria, pra eles atualizarem e tal. Daí cheguei lá, Deu problema no seu cadastro. chegou lá, a secretária lá, a pessoa que me atendeu, falou assim, ó, você tá devendo uns 5 meses, né, você só pagou a entrada. Eu falei, o que que dá pra fazer? Falei, ó, a única oportunidade que eu tenho é essa, né? Ela falou assim, ó, dá pra você pagar as mensalidades próximas de forma atual e essas que tá devendo a gente parcela pra você. Daí você vai pagando, em vez de pagar uma, você vai pagar duas. Não ia ter juros, né? Mas eu falei, pô, quem não tá pagando uma, quem vai pagar duas, né? Sim. Mas eu percebia que era a oportunidade que eu poderia mudar de vida, Uhum. né? O estudo, pelo estudo, não por de outra forma, né? Eu falei, tá bom, eu aceito. Eu aceitei. Então eu fiquei mais 6 meses, né, nesse formato aí. E daí, no dia seguinte, eu falei assim, eu vou ter que arrumar uma solução para isso. Né? Arrumar uma solução para isso. E como eu falei para você, a faculdade teve duas coisas que mudou para mim. Lógico, depois que eu terminei com uma formação acadêmica, dá um empoderamento que hoje não dá tanto como dava antes. Não, antes era... Antes Virava o jogo, né? Exatamente. Eu estava um degrau acima, realmente, das pessoas que não tinham faculdade. Então, me deu esse empoderamento. Mas a questão mais importante foi um professor que entrou no semestre seguinte, que era de administração de empresa. O nome dele é Geraldo, tá? Mas ele era bem senhorzinho, tomara que ele seja vivo ainda. Ele falou assim, ó, tudo que vocês aprenderam desde a infância até hoje, pode esquecer. Aqui vocês vão aprender outra coisa na vida. Vocês não acreditam de nascer, reproduzir, morrer? Né? Assim que a gente pensa, né? Sim, biologia é isso, né? Exatamente. Ele falou, não, aqui não. Aqui você vai nascer, aqui você vai aprender, aqui você vai empreender. Daí que eu fui escutar essa palavra de empreender. Porque a gente pensava, quem pode empreender tem que ter uma empresa grande, tem que ter algo, né, super gigante. Herdeiro. Mas né? ele falou, não, aquela pessoa que tem um boteco, que tem uma lojinha, ele tá empreendendo, né? Tá trabalhando para ele mesmo, né? Então, todo mundo aqui tem oportunidade de fazer isso, né? Não só ser treinado aqui para ir trabalhar numa empresa. Cara, que né? sensacional esse cara, hein? Daí, Ele era muito fora do tempo, hein? muito fora. Ele nunca... sempre que eu converso com meus amigos, falou assim, ele nunca escreveu ele só escreveu o nome dele na lousa, no primeiro dia. Ele nunca escreveu nada na lousa. Ele falava assim, ó, tem lá a apostila para pegar onde tira Xerox, da época do Xerox ainda. Sim. E o resto ele falava. Entendeu? Então foi uma das pessoas... Um mentor mesmo, mentor mesmo. Foi uma das maiores pessoas que falava muito bem. E aquilo ali ia instigando, apesar de eu não acreditar, né? Minha mãe, apesar do grande exemplo que ela deu para mim, ela falou, filho, você vai estudar para trabalhar numa grande empresa, ter seus filhos e por aí. Porque ela sabia acabou. do sacrifício que era aquilo que ela estava fazendo. Exatamente, né? E então ele deu essa visão. Ele não obrigou, não forçou nem nada, ele só te deu uma outra opção, né? É o que o que eu tô falando aqui também, de repente possa servir de inspiração para alguém, né? Então ele deu essa opção. Daí, no dia seguinte, eu falei, pô, o Herbert tava falando verdade, né, meu? Eu já tinha uma moto. Eu trabalhava nessa época numa empresa de contabilidade e essa empresa de contabilidade tinha vários clientes. E um desses clientes era a DirecTV. DirecTV não, era DirecTV. A DirecTV não tem mais hoje, mas é como se fosse tipo a NET. Sky, né? Exatamente, como se fosse NET, Sky. Nem sei se a Sky tem também. Não tem mais, né? Mas não vai revelar a sua idade também, né? E daí, não só perguntei nessa empresa, mas perguntei nas outras, né? Que eu passava sempre, né? Escritório de contabilidade, tem um monte de empresa, né? Daí, um dia passei perguntando, pô, você não tem um bico pra eu fazer de final de semana? Ou depois do expediente, alguma coisa assim, né? Daí ele se sentiu, assim... Comovido. Ele falou assim, pô, dá pra você instalar e desinstalar os aparelhos, né? A pessoa que faz a assinatura, você vai lá e instala. Aqui tira a assinatura, você vai lá e tira os cabos lá, o aparelhinho traz para nós e você vai ganhar por essa produção que você fizer. Querendo ou não, tava empreendendo, né? Total. Já tava ganhando por performance, pelo menos. Exatamente, E eu fiquei super feliz. E daí, aceitei, tive um treinamentozinho lá,
aceitei. E nos finais de semana seguinte, eu comecei a ralar. Ó, lembrando que eu trabalhava durante a semana todinha, à noite ia pra faculdade, e meu final de semana, Trabalho. sacrificar pra tentar pagar ali, né? Beleza, aceitei. Durante uns 6 meses fui fazendo serviço. E realmente ele ajudava pra eu pagar pelo menos uma mensalidade. Uhum. Mas tava devendo a outra. As outras sim. E daí, teve um fato bastante importante nisso. Em uma dessas desinstalações que eu ia de moto, eu tava com o uniforme da empresa, né? Pra você se identificar ali no prédio, na casa, pra entrar mais fácil. Parou um cara de moto do meu lado também. E o semáforo estava, né, fechado. Ele falou assim, ó, você trabalha na DirecTV e tal? Eu falei, sim, tal, trabalho na unidade tal ali e faço as instalações. Ele falou, eu trabalho lá também, mas de final de semana eu não trabalho não. Você tá vendo essa moto que eu comprei, que eu tô aqui? Eu comprei ela só vendendo os cabos que sobra lá das instalações. Ele falou, o que você faz com os cabos? Eu falei, assim, eu jogo fora, às vezes quando o cliente pede eu deixo com ele, e quando não tem jeito eu levo para a fábrica, porque o cabo atrapalhava, né? Era volume. Uhum. E eu já tava de moto, né? Então Era descarte. era descarte. Ele falou, não, guarde eles, depois que eu juntar uma quantidade, você vem aqui na Santa Ifigênia e vende. Eu estava lá no centro, ele falou, vai ali na Santa Ifigênia e vende. Eu falei, pô, não acreditei muito não. E o sinal, antes que eu pudesse questioná-lo, o semáforo abriu, ele foi para um lado, eu fui para o outro, e o cara que estava precisando de grana falou, será que é verdade? O que eu perco? Não perco nada, né? E eu não acreditei mesmo. E beleza. E comecei a guardar. Depois de um mês, eu tinha mais ou menos uns 100 cabos. Uhum. Pô, será que dá certo isso? E fui na Santa Ifigênia fazer um teste lá de venda. Daí consegui vender esses cabos cada um por R$30. Quem tinha 100 cabos, matemática rápida, Caramba. R$3.000. Faculdade, falei, putz, esse negócio dá certo. Né? Eu vou conseguir pagar minha faculdade de boa. Né? E o dinheiro que eu conseguir extra, eu vou pagar até antecipado para que meu sonho Sim. de estudante, de ter uma profissão, né? E ter um bom emprego numa empresa, não vá por água abaixo. Cara, olha isso. A grande jogada minha. A mesma pergunta que o cara fez para mim, ou o mesmo alerta que ele fez para mim, eu fiz para todos os, sei lá, tinha mais de 50 instaladores lá que faziam o mesmo serviço que eu. E a resposta da maioria deles foi que nem eu. Joga no lixo. Jogo fora, deixo pro cliente, quando não tem jeito, trago para cá. Falei, cara, você não quer almoçar de graça todos os dias? Ele falou, quero. Falei, cada cabo desse eu te pago R$1. E desde então, todos almoçaram de graça e eu Escalou a venda dos escalei carros. os negócios. E, nossa, isso daí a proporção cresceu muito, muito, mas muito mesmo. Era um cara que conseguia 100 cabos por mês, já passou 50. Então, eu vendia tanto ali pros camelôs da Santa Ifigênia, não Uhum. vendia como eu mesmo vendendo, eu vendia pros camelôs Uhum. e via que esse mercado era muito promissor. Eu só pegava, conseguia fazer a venda em uma rua. Mas eu poderia vender pro Brasil inteiro, mas como? Não tinha internet ainda no Brasil. Internet de Uhum. banda larga, vamos dizer assim, né? Era só Sim. internet Não discada. tinha pouco acesso, né? Tinha pouca penetração de internet Exatamente, no geral, né? E as pessoas não tinham confiança, assim. Sim. Depois eu vou contar um pouquinho da história da internet. Eu não que vou falar o passei. nome do marketplace, mas ele nasceu sendo uma feira do rolo, né? Eu ia Né? falar o nome dele, não pode falar? Então eu Não, comecei nele. só pra não Fazer só propaganda? pra não expor. Não, só pra não expor ele, né? Vamos lá. Hoje ele é diferente, mas Sim, naquela sim. época, E daí foi assim. Eu comecei a vender por ele. Desse amarelinho. amarelinho aí. Mas ele era da mesma forma que eu vou falar da história da Cirilo Cabos também. Uhum. A pessoa via a foto, mal e mal via a descrição do produto e, sei lá, ligava pra você pra comprar, tinha essa liberdade, mandava Uhum. mensagem pra você, você depositava na sua conta, o valor do correio se simulava lá na hora. Falei, pô, dá certo. Mas era bem menos do que eu vendia na rua lá pros camelôs, né? Sim. Falei, dá certo, mas, né, beleza. Isso eu já estava mais ou menos um ano na faculdade, tinha aprendido algumas coisas de tecnologia, falei, vou criar meu próprio site também. Isso lá em 1999. E você nessa época, conseguindo bancar a faculdade, tipo, Não, tudo rolando solto. Eu paguei a Tava super faculdade bem. com antecedência. Que demais, cara. Porque eu ganhava muita grana. Muita, 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 muita.
E era uma grana fácil, né? Sim. Eu não pagava imposto, era super barato pra mim. Uhum. E era toma lá da cá, sem responsabilidade nenhuma, e pronto, né? Chegou um tempo que eu até bancava os próprios camelôs. Falei, ó, pô, eu não tenho dinheiro hoje. Falei, deixa aí, depois você me paga. E o empreendedorismo foi pegando em mim. Sim. E depois de um ano eu não precisava mais trabalhar naquela empresa de contabilidade. Essa empresa da DirecTV, eu só trabalhava para ter acesso às pessoas. Sim, Não sim. precisava mais trabalhar com ela, né? Ela só era a sua fonte de insumo. E fonte de insumo. E beleza, continuei na faculdade e criei meu próprio site. Mas o site era, agora que eu vou entrar na parte de tecnologia, quem é apaixonado. Uhum. O site era um cartão de visita, a gente chama assim. Uhum. Tinha lá a página que digitava, que era Cirilo Cabos desde o início.com.br. Eu comecei como picape dos cabos. Eu comecei a vender, depois que os camelôs saíram da rua, Você foi pra rua. eu né? fui pra rua. E daí tem um fato bem interessante. Daí alguns familiares meus, inclusive minha namorada que é minha esposa hoje, e eu trabalhava já no UOL, ali como analista de sistema e tal, né? Uhum. E isso já tinha terminado a faculdade, tá? Ela falou, pô, você vai sair de um emprego seguro, que se você estudou a vida toda, batalhou, que ganhava razoavelmente bem, Uhum. pra ser camelô na rua? Ela ficava até meio constrangida, vamos dizer assim, para não falar o mais Sim. correto, né? Sim. Daí eu falei assim, sim, mas eu ganhava muito mais ali na rua do que como analista de sistema, entendeu? E daí teve épocas ruins que Mas é engraçado, só fazer um parênteses, é engraçado isso, né? Porque às vezes a gente, hoje menos, mas ainda existe muito essa visão, né? De como se fosse uma coisa que não fosse digna. Não do camelô especificamente, mas existem alguns trabalhos sim, que as pessoas acreditam que não são bonitos pra você colocar no cargo do LinkedIn, sabe? exatamente. E daí você às vezes escolhe o head de blá 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 blá, que ganha 1/3 do cara que vende dog na porta da faculdade, né? Verdade. Muito Ou seja, verdade. então eu particularmente tenho uma visão de que, cara, qualquer trabalho é digno, seja ele qual for, seja ele um vendedor de cabo numa picape na Santa Efigênia, ou seja ele o diretor comercial de uma empresa de tecnologia, Exatamente. né? Se você, como homem, como mulher, tá saindo de casa e tá conseguindo trazer para dentro da sua família o recurso necessário, cara, isso é digno, seja lá o que for, Com certeza. né? Seja você alguém que vende cesta de café da manhã, ou seja você um diretor de tecnologia de uma multinacional. Sim. Se você sai de casa e consegue voltar com recurso para prover tua família, cara, essa é a dignidade E do não trabalho, sendo né? nada ilícito, né? Exatamente. Entendeu? Então, eu nunca tive vergonha. Falo para minhas filhas, ó, foi assim, assim, assado, e estou aqui. Exatamente. Mesmo estando formado, eu preferia estar lá como camelô, porque, E- porque eu já enxergava onde eu queria chegar. Uhum. E uma humildade também sua, de mesmo estando formado, ou seja, como você mesmo disse, né, naquela época você tava, as pessoas já te consideravam um patamar acima, né, por ser formado em tecnologia, que era uma coisa da época. É a humildade em você não ligar pra forma como as pessoas iam te ver Sim. e escolher o que era melhor pra tua família naquele momento, né? Exatamente. E daí, como vender na rua também teve uma época que foi proibido, Uhum. e a DirecTV saiu do Brasil. Aqueles cabos que eu tinha já não tinha mais, né? Aquela mordomia que eu pagava R$1 e vendia por 30, já não tinha mais. Uhum. Depois, como eu se transformei vendendo na rua, eu tinha acesso àqueles cabos, uns poucos que foram sobrando, que o dono da empresa chegou a vender comigo, fez uma parceria comigo, eu peguei com eles todos que ele tinha lá, porque o pessoal deixava com ele antes de vender para mim. Então ele tinha centenas de milhares de cabos lá, então eu comprei tudo com ele Uhum. e continuei vendendo, mas depois isso secou. Eu tive que procurar fornecedores nacionais. Daí o patamar muda, né? Já não é um pra 30. Daí já é 15 para 20, daí fica diferente, né? Sim. Mas continuei sobrevivendo. Voltando para o e-commerce, nesse período que eu abri minha página lá do site, eu mesmo fiz, da forma que eu conseguia fazer e tal, eu via que aquilo não era o suficiente para vender, né? A pessoa via, porque eu dava o cartãozinho quando eu estava lá na rua, mas apesar de eu estar na rua, eu já tinha 3 lojas, 3 boxes. Santa Efigênia. Para quê? Para as pessoas entrarem lá, passar o cartão,
Às vezes eu mesmo montar o cabo pra pessoa e por aí vai, né? Então, e até pra guardar a mercadoria, porque se o Rapa me pegasse, Sim. pegava pouco, não pegava o restante, né? Então Pegava o estoque inteiro. então era tudo pensado. E daí, no e-commerce propriamente dito, porque eu sou apaixonado, né? Antes eu até dizia, né? A Cirilo Cabos é uma empresa, por eu ter os box, CNPJ e tudo, que tem um site, né? Então, nesse formato, eu digo que a internet, na minha percepção, teve 3 etapas. O início, que foi ali do 99 até os anos 2000, 2010, tudo muito difícil. Que nem eu falei lá, o amarelinho lá. Quase. Não tinha forma de pagamento, depois começou a ter boleto, pô, melhorou. Depois tinha... Era leilão, né, mano? Depois tinha forma de pagamento com cartão, foi melhorando. Era uma vez só com cartão, depois parcelando, aí foi melhorando. A mídia tradicional sempre criticava, ó, compra pela internet, você vai colocar seus dados lá, vai... Nossa, era tudo contra, né? Então as pessoas não viam valor na internet. E esse meu site também não vendia, porque, lógico, a tecnologia que eu coloquei não vendia nada. Mas eu tentei por 3 vezes, isso provavelmente no ano de 2003, mais ou menos. Comprei lá, paguei para um cara lá fazer um site para mim, falou, esse site vai ter que ter forma de pagamento. Olha a exigência que eu tinha. Esse site vai ter que ter forma de pagamento, no mínimo boleto. Daí paguei uma grana lá para ele, demoraram 6 meses, não entregou nada. O que eu tenho que fazer aqui? Ó, você vai ter que cadastrar o produto e a forma de pagamento. Não está disponível no mercado ainda. Falei, pô, mas o que a gente combinou? Daí fui para outro, com a mesma exigência, também nada. Fui pro terceiro, paguei também tudo que tinha que pagar, nada também. Isso já em 2005, eu encontrei, hoje era uma empresa chamada Nixus, provavelmente você vai lembrar. Sim, claro que eu lembro. Que hoje é a loja integrada. Do Adriano. O Adriano Caetano. e o Udley. Daí eu tinha entrado na loja do Adriano, que vendia coisas pra nerd, geek e tal, né? Linux Mall. Linux Mall, isso mesmo. Isso é bom, hein? Memória, hein? Bom de memória. E daí eu falei, pô, esse site aqui é legal. Daí eu entrei não pra comprar dele, eu falei, eu quero saber como que faz um site desse. Sim. Ele se tornou empreendedor provavelmente dessa forma. Sim. Porque ele fez pra ele e depois começou a vender pro mercado, as pessoas perguntavam pra ele como que ele fez. Foi. Daí o Adriano era o comercial e o Udley era o programador. Era o cérebro. Exatamente. Era o Pink e o cérebro. Até hoje. Devo muito pra eles. Daí, olha que história engraçada. Ele falou, Cirilo, eu faço pra você sim. E o valor que ele cobrava, sei lá, era 10 vezes que os 3 anteriores já tinham me cobrado. Falei, pô, será, velho, que eu vou pagar tudo isso e já tomei pau 3 vezes ali? Falei, me dá uma garantia, não sei o que lá. Ele falou, ó, esse site eu fiz e você pode tirar dúvida aí. Daí, pô, não acreditei muito, falei, mas vamos lá. Daí demoraram lá uns 3, 4 meses, me entregaram. Falei, Ciro, tem forma de pagamento, tem tudo, mas você vai ter que cadastrar o produto do zero aí e tal. Fui lá, cadastrei, descrição, eu tinha, sei lá, 10, 15, 20 produtos. A caixinha de produtos era bem pequenininha. Rapidinho. Fiz isso. A forma de pagamento já tinha lá mesmo, que era só boleto. Só boleto na época. E não era porque eu era pequeno, é porque era não, todo porque mundo. Não tinha, todo mundo. Mesmo, né? E daí, uma memória afetiva muito gratificante que eu tive, no dia que eu coloquei no ar, Go Live, né, hoje chama, no outro dia seguinte eu acordei de manhã já tinha uma venda, velho. Cara, animal. Falei, putz. É isso, né? Fora a minha, que eu tinha feto um teste, né? Tinha duas. Tinha duas, E era nossa, e não era da sua família, né? Não era da minha família também, não. Minha família não tinha nem contado ainda. Falei, putz, o cara comprou. Lógico, era cliente que falou, pode comprar pelo site. Sim, tal. claro, já tinha acessos, né? Você já tinha divulgado o teu endereço, mesmo não funcionando bem, né? Porque aquele nome de Cirilo Cabos, eu só transferi pro outro, né? Então, o cara foi lá, comprou um cabinho, falei, putz, fiquei super feliz. E não calculava o frete, né? Mas daí eu fui lá e falei, ó, só falta o fretezinho aqui e tal. Pô. Depois que a gente conseguiu colocar o frete junto, pra simular junto, calcular junto. Olha, você vê como que era arcaico, né? Era realmente uma floresta de mato alto com uma faca de passar manteiga no pão. Exatamente. Cara, não tinha... E assim foi levando de 2005
até 2010 aproximadamente. Uhum. E as vendas foram crescendo, crescendo, crescendo. E tanto o site quanto as lojas físicas estavam vendendo bem. Estava super satisfeito. Voltando para o e-commerce, em 2010, a Nixus foi vendida para a Vetex, Uhum. se tornou loja integrada. E eles me deram a oportunidade de eu, em vez de eu virar loja integrada também, de ser Vetex. Então, Uhum. por isso que eu falo que é 1999 até 2010 era uma coisa. De 2010 para até 2000, antes da pandemia, era outra Uhum. coisa, depois da pandemia é outra. Mas eu vou falar Uhum. aos poucos. Uhum. Mas eu gostava, vamos dizer assim, da primeira etapa. Porque tudo que eu ia de eventos, eu encontrava novidades. Uhum. Tem esse pagamento aqui agora, tem essa forma de frete, tem cálculo, ROI, CEO. Hoje em dia, eu fui no evento ano passado, era tudo muito do mesmo, né? Uhum. É muito mais fácil, lógico, a pessoa que está chegando lá consegue de uma forma bem prática fazer as coisas, mas antigamente era muito mais instigante. Sim. É que eu acho que, que a gente tava construindo a base. Exatamente. E aí qualquer coisa um pouco diferente, tipo assim, cara, agora dá pra fazer. Eu lembro quando lançou o checkout sem senha. Pô, checkout sem senha, cara, que inovação. Tipo, Nossa. hoje praticamente todas as Padrão, plataformas né? Isso é tem padrão. checkout sem senha. Então, eu acho que as novidades eram mais instigantes. Hoje em dia a gente já tem uma base muito sólida, então o que é novidade é muito fora da caixa, assim. Não é mais o arroz com feijão, né? Eu acho que por isso talvez era um efeito novidade melhor, né? Exatamente. Tipo, a própria loja integrada, cara, a primeira plataforma gratuita. Como assim? Os caras oferecem plataforma grátis e tal, né? Hoje em dia, quase todas as plataformas têm um plano grátis ali de algum jeito, né? Para Então, você iniciar. Né? Então, quando foi vendida para Vetex, um detalhe importante, engraçado também nessa história, eu fui falar com o Adriano lá, parabenizar ele, ele me ligou falando que tinha acontecido isso. Que legal. Se eu quisesse migrar e tal, tava super feliz. E ele falou assim, eu vou revelar um negócio para você. Eu escondi durante esses 5 anos aí. Você foi meu primeiro cliente. Aquela loja que eu tinha mandado para você, eu tinha te enganado, mas era mais para você fechar comigo. Uau, cara. E depois foi vindo mais um montão. Então por isso que eu vou te dar essa oportunidade. Eu fui pra Vetex sem pagar nada. Que sensacional. Eles que fizeram tudo pra mim lá sem pagar nada. E eu nem queria ir ainda, porque eu pagava pouquinho. Ia pra Vetex e pagar mais. Né? Eu nem queria ir ainda, fiz um charme ainda. Eu fui pra Vetex, coisa que eu tinha lá de, sei lá, 100 pedidos por dia, estourou pra mais de 300 pedidos por dia. Uhum. Depois de um período de tempo, né, e tal, né? Uhum. Porque antigamente eles não faziam o redirect, então tudo que eu tinha de otimização lá no Google, fui perdendo. Mas depois de 3 meses, a plataforma foi bem melhor. Daí vendi bem pra caramba. Depois veio a parte de importação, né? Que já cheguei a comentar com você um pouquinho. Eu faço isso há mais de 12 anos. Depois que eu fiz a importação, eu sempre pensei, a marca própria. Eu trazia os produtos, eu trago até hoje no caso, com o produto escrito Cirilo Cabos, mas depois eu percebi que eu fiz um ecossistema, né? Eu posso vender para outras pessoas também, né? Então, eu via que as pessoas tinham um pouco de rejeição quando tinha marca própria. Eu comecei a trazer sem marca, ou com uma marca meio que genérica. Lá. E depois, mas agora mais recente, para atender licitações, a produto mais simples possível, né? Não significa que tem menos qualidade, mas às vezes que a embalagem é mais simples. Então, é o ecossistema que eu fui criando. Legal demais. Tá. Depois que veio a pandemia, acho que todo mundo surfou bastante. Que já é a terceira etapa, né, do e-commerce. Né? Eu vou te falar que a pandemia, ela, ao mesmo tempo que ela acelerou, ela deu uma iludida no mercado como um todo. E aí eu falo tanto do ponto de vista de fornecedor quanto do próprio varejo, porque a gente, quando foi projetar, a pandemia começou em 2020, então a gente teve 2020, primeiro trimestre, todo mundo meio, vixe, que vai acontecer, né? Ficou congelado. De março pra frente, cara, arrebentamos. Fechamos 2020, todo mundo estourando, contratando um monte de gente e tal. 2021 ainda se estende a pandemia, mas começa um retorno. Sim. Quando a gente foi fazer previsão de orçamento de 2022, a gente usou como base 2021. Sim. Cara, não tinha como. Não ia acontecer, né? De forma alguma. Não ia acontecer. E aí começa 22, layoff, começa as empresas de tecnologia a mandar um monte de gente embora. Sim. Ninguém tá batendo meta porque projetou crescimento em cima de um passado, pico. né? Não, e de um pico que não vai voltar nunca mais, né? Eu acho que a gente
E aí 22, 23 é as empresas de investimento tirando a grana, não fazendo novos aportes em startup, um monte tentando se consolidar. Então eu vejo que 2024, que é esse ano agora, é um tipo assim, beleza, Voltou normal. colocamos o pé no chão aqui, aquilo lá foi um ponto fora da curva. Tomara que não aconteça. Exatamente. Não pensando no lado CNPJ, eu queria que acontecesse, mas no lado CPF, falou, pô, não. Não, esse tragédia, exatamente. Né? Não, esse pico nem faz sentido. Não faz nem sentido. Foi um ponto fora da curva. A gente tinha que ter projetado 2022 e 2023 com base no 19. último resultado de 19. 19, né? Exatamente. E eu acho que todo o varejo, os fornecedores, os próprios eventos, todo mundo, tipo, acabou dando uma viajada. Não uma viajada, mas foi ingenuidade nossa. Sim. Imaginar que a gente siga. Não, porque agora as pessoas já estão acostumadas a comprar online, não vão querer mais pra loja física. Cara, imagina. O fórum do e-commerce pós-pandemia não cabia um ser humano dentro do evento. Todo mundo foi pro evento presencial. Sim. Né? O Samuel vendeu tanto estande que não tinha espaço pra gente andar. Falei, Samuca, você vendeu pra caramba aqui, cara, que não tem espaço pra gente andar aqui. De tanto... As pessoas estavam sentindo falta de se abraçar, né? É óbvio que a gente vai voltar, que as pessoas vão voltar a comprar na loja física, né? Que a gente vai voltar a ir no shopping. Tipo assim, é o que faz parte da nossa experiência, eu costumo dizer que o comércio e o e-commerce é só a letra E no início, né? Que muda, sim, né? sim. É uma forma de comércio também, né? Você vende pela internet ou vende fisicamente, né? Então não tem como não seguir os ensinamentos que o comércio de porta nos ensinou para aplicar no e-commerce, né? O atendimento do cliente, por aí vai. Mas a pandemia, ela trouxe muitos pontos positivos para quem já estava preparado, né? Eu falo, se eu continuasse mais um ano ali, eu ia ficar rico. Mas não deu tempo, né? Gastei o dinheiro todo. Arrumaram a vacina. Arrumaram, E lógico que eu não. Eu como. Claro, a gente tá fazendo Cirilo, piada aqui. Mas... eu como Cirilo não desejo isso que aconteça nunca mais. Muita gente se for embora, né? Muitas gente queridas e foi uma tragédia. Mas como CPF, CNPJ, muito bom. Mas isso trouxe muita gente. É uma das críticas que eu faço para o comércio em geral, mas é uma crítica. Cada um tem que se virar da forma que for possível, né? Mas entrou muita gente pro e-commerce. E a pessoa, que nem eu falei para você, as pessoas não sabem fazer conta, né? Compra ali um copo desse aqui, você está aparecendo na imagem, compra um copo desse por R$10 e acredita que se vender a 15 tá tendo lucro. Né? Eu tô dando um exagero de valor, mas, sei lá, se vender a 20 tá tendo lucro. Daí ele esquece. Se ele vende no marketplace, tem a taxa do marketplace. Que já tá comendo 20 do bruto. Exatamente. Né? Além do... Se for um valor de produto baixo, já tem a taxa mínima lá, tem a taxa que eles cobram lá de um percentual da venda. Tem o frete compartilhado, tem o frete se for que menos de paga, R$120. E vai depender da sua meta ainda, do frete, né, que você vai pagar. Você vai ter que pagar o contador, porque você vai ter né, você vai ter que ser no PJ, você vai ter que pagar o aluguel, ou você faz na sua casa. Não, mas você vai ter que nota fiscal, né? Tem que pagar nota fiscal. Se tiver funcionário, vai ter que pagar esses funcionários. E embalagem, tem um monte de coisa, né? E seu tempo também, né? É uma coisa, né? Então as pessoas começam ali achando que tá ganhando e tá perdendo aos poucos. E vai perdendo aos poucos, sem perceber. Quando passa lá 1 ano, 2 anos, ele vai perceber que ele está pior financeiramente do que quando ele entrou, começou. né? Claro. E isso eu vejo muito. Já estou nesse mercado há mais de 20 anos. A pessoa pensa que está bem, mas não está bem. Então, é para a pessoa tomar cuidado. Então, é de umas críticas que eu faço pro e-commerce. Tem preços que é impossível. Lógico, tem estratégias, né? Eu estou fazendo esse preço bem barato para atrair o cliente. Eu estou fazendo esse preço bem barato para, de repente, o cliente comprar esse produto e acabar aproveitando o frete e comprar outro. Eu faço isso muito. Mas com uma certa consciência. Sim. Né? Certo, sabendo o que eu vou fazer. Com uma coisa ou outra, né? Exatamente, uma coisa ou outra. O produto tá ali parado, vamos desovar ele, né? Mas você falou uma coisa de comércio e eu concordo super, que a barreira de entrada para você montar uma loja e começar a vender produtos na internet, ela é muito baixa. Sim. Hoje você paga 0 no meio de pagamento, você cria sua conta lá, tem 1 milhão de opções, 0. Você vai criar a loja numa plataforma, as mais populares todas têm plano gratuito. Então você vai ter um meio de pagamento para cobrar,
a plataforma para você cadastrar seus produtos e já vai tá funcionando. Vai criar sua E conta. muitas das vezes não precisa nem ter produto. Às vezes não precisa nem ter produto. É. Se for drop, alguma coisa desse Exatamente. tipo, né? Então, assim, a barreira de entrada é muito pequena. Mas essa pessoa que antes tinha uma barreira tecnológica e hoje não tem mais, ela não sabe nada de comércio. É. Ela não sabe nada de varejo, ela não sabe nada de comprar bem, ela não sabe nada de vender bem, ela não sabe nada de calcular Só vê margem. a parte boa, daí as partes ruins. Não A vai parte ver, boa né? é meu site é bonito, eu tenho como receber o dinheiro, ok, mas e markup? Você sabe o que é? Você sabe o que é margem de contribuição? Né? Você sabe o que é formalização de um CNPJ para o varejo? Né? Você sabe Isso você não aprende na faculdade. de Não forma ensinam, alguma. Não ensinam. Você aprende perdendo dinheiro, né? Exatamente. Foi ano você vai aprendendo. Então acho que o que a tecnologia facilitou a barreira de entrada, ela de alguma forma prostituiu o mercado Sim. por conta desse não conhecimento, né? Essa Então, facilidade, né? exato. As pessoas falam, pô, é melhor eu fazer isso. E ver exemplos, às vezes, de falsos profetas, vamos dizer assim. Uhum, O cara falando lá no YouTube, lá, pô, tô vendendo não sei o que lá, é tão simples, não sei o que lá. Será que é? Muitas das vezes esse cara tá ganhando mais vendendo o curso do que o próprio varejo, o né? próprio produto Sim. que ele acredita que é onde ele chegou, né? Uhum, Eu já vejo vários casos. O cara quebrou lá umas 3, 4 vezes, mas isso não é vergonha pra ninguém, uhum, né? É forma como aprendizado. Mas ele se deu bem vendendo o curso, uhum. falando o que ele não fez, É. né? Exatamente. Tem um Ou bem querendo famoso, inclusive. empreender com o dinheiro dos outros. Tem um bem famoso aí que tá nessa, né? Quebrou um varejo grande e agora foi pra linha educacional. Mas é o que eu penso. Eu acho que a tecnologia facilitou a entrada com muita facilidade. Pô, se fosse o Cirilo com o que tem hoje, o Cirilo daquela época, você tinha subido o site sozinho em 3 dias, né? Mas ao mesmo tempo trouxe gente que não tem essa bagagem do comércio. Exatamente. Então, não à toa a gente tem uma rotatividade gigante, tem grandes plataformas hoje que tem LTV, né? Que é o tempo que o cliente fica usando a plataforma de 4 meses. Sim. Entre o cliente criar a loja e depois a loja não performar mais. Então, por 4 meses é o quê? É o cara que tem uma barreira de entrada quase que zero, ao mesmo tempo que ele tem uma barreira de entrada zero ou quase zero, mas não conhece nada de comércio. Né? Da mesma forma que ele não. Que foi fácil, também ele vai desistir fácil. Exato. Não vai ter essa mesma garra que eu tive, né? Sim, Contei a história lá do início, falei, pô, foi difícil, né? sim. Cheguei, de repente, de uma forma até com sorte, mas poderia não ter acontecido. Então, hoje o e-commerce está muito mais fácil. Então, Sim. muito mais fácil para acontecer. Bom, falando dos momentos atuais da Cirilo Cabos, uma coisa que eu gosto sempre de fazer um ecossistema para que as coisas funcionem para minha importação, vamos dizer assim, para que, Uhum. que eu compre com mais quantidade, com mais qualidade e com o menor preço. Uhum. Eu falei para você que eu vendo B2C, B2B, vendo no site, as estratégias que eu faço de não colocar marca no produto, a estratégia que eu faço de colocar marca no produto, Uhum. vendo para licitações, estou estudando algumas formas de vender para fora do Brasil, que eu às vezes vendo eventualmente alguns Uhum. produtos bem específicos que a gente precisa montar, personalizar para os clientes, mas a barreira ainda é um pouco difícil para mandar para fora, Uhum. mas está se tornando mais fácil. Algo que, sei lá, 5 anos atrás você nem imaginava fazer isso, Sim. hoje em dia já está tendo uma solução. Tem uma empresa, depois eu vou te conectar com ela, é parceira nossa lá da UAP, que eles fazem essa parte logística para. Eles já estão presentes em centenas de países. E a gente tem a UAP na Europa e eles que fazem essa parte logística. Então, o nosso ponto principal está sendo, cara, de repente a marca brasileira, que tem bom produto, que é competitiva porque a nossa moeda é desvalorizada nos mercados desenvolvidos, você vai estar super competitivo. Tipo, uma Cirilo Cabos com preço em real, transformado em euro, você vai ser quase que de graça, né? O cara vai pagar só o frete e não paga o cabo. Exatamente. Então essas estratégias de levar a marca para fora, com a nossa moeda desvalorizada frente dólar e euro, é uma vantagem competitiva gigante. A gente chega lá, tipo assim, muito, muito, muito competitivo, sabe? E existe a possibilidade, eu estudo muito, né? Então, Uhum. eu não fico parado, sou resiliente pra caramba. Existe a possibilidade de eu mandar direto do meu fornecedor da China, se for um produto mais menos específico, né? E mando para os marketplaces que nem a Amazon, que tem alguns CDs que nem o amarelinho aqui também tem. Uhum. E de lá eles vendem direto, entendeu? E pensando nisso, no ecossistema,
recentemente, não, faz mais de um ano que eu tô fazendo. Eu tô fazendo um drop and ship, alguns parceiros que vendem o meu próprio produto. E Animal. daí fala, pô, você vai vender meu produto aí e tal, que eu trago por Itajaí e ganho alguns Na benefícios conta fiscais. deles. Exatamente. O cara vende lá, entra nos amarelinhos da vida aí, ou às vezes tem até o site próprio, tá vendendo meu produto. Uhum. Então, com isso, eu tô de alguma forma querendo dar um empreendedorismo para essas pessoas, Uhum. que todos que entraram até hoje estão super satisfeitos. E eu coloquei alguns funcionários meus para, de alguma forma, ele tem o salário dele, continua tendo o salário dele e fica motivado para trabalhar cada vez É a mais comissão, né? e ganhar comissão ali, que, sei Pô, lá, demais. ele provavelmente não ia ganhar Uhum. de forma nenhuma, que ganha ali 10, 20 mil reais por mês, Uhum. de uma forma, lógico, todo mundo tem seu trabalho, né? Tem que Sim. responder, tem toda aquela questão de atender o cliente, Sim. mas ganha de uma forma digna, né? E trabalha muito mais satisfeito. E trabalhando satisfeito, você sabe o que que é, né? Eu sempre tenho aquele ditado que eu já ouvi falar. Não sei quem foi o autor desse ditado. É melhor você ter um funcionário um ano trabalhando satisfeito do que ter esse funcionário trabalhando por 10 anos insatisfeito. Com certeza. A produção dele vai ser muito menor. Com certeza. Então, eu falei, pô, minha esposa fala assim, ó, mas ele pode sair, porque muitas das vezes, se o meu funcionário quiser fazer curso, pago para ele também, né? Algum Uhum. curso relacionado do segmento, né? Uhum. Fala, mas você vai profissionalizar o cara, depois ele vai arrumar um emprego e vai sair. Daí minha fala é essa. É melhor o cara trabalhar comigo um ano rendendo 100% dele do que ele trabalhar 10 anos rendendo 10, 20% dele. Então, Uhum. você consegue extrair muito mais. E depois você contrata um outro e coloca aqui, né? De repente vira seu cliente B2B, o cara monta uma Sim, loja, sim. né? Teve um funcionário que trabalhou comigo, é o Marcelo, se ele assistir aqui ele vai saber. Ele trabalhou comigo desde o início, lá um pouquinho depois que eu tinha pego a Nixos, que eu precisava de uma pessoa para me ajudar. Uhum. Entrou como designer comigo, porque sempre fui bastante enjoado. Coloca umas fotinhas legais aí e tal, né? E na época, olha que engraçado, eu não tinha, acho que tinha câmera digital, mas era difícil. O celular não parece que não tirava foto, alguma É. coisa assim. Ou muito ruim, né? É, Devia ser. eu escaneava o catálogo do meu fornecedor e colocava a foto lá. Falei, pô, não dá, né? Da- Daí eu contratei ele só pra fazer isso, tirar foto e põe lá bonitinha, né? Vai vender muito mais. E Sim. o volume de venda aumentou. E daí ele saiu, ele aprendeu, Uhum. que nem eu falei pra você, né? Que minha esposa falava que podia acontecer e aconteceu. Ele saiu, acho que trabalhou uns 2, 3 anos em um outro lugar. Daí não foi mais como designer, foi como gerente de e-commerce. Uhum. Daí já tinha aprendido muito e ele é bastante competente mesmo. E agora no último ano ele voltou. Muito melhor do que Muito quando ele melhor, saiu. é. Daí eu falei, "Bom, agora você pode virar parceiro meu no Dropping. Se o salário que eu posso te dar não é o que você queria, mas no Drop você tem a sensação de ganhar muito mais. Sim. Eu dei os exemplos das pessoas que ganham com muito menos capacidade e conhecimento do que ele. Uhum. Daí ele topou. Ou seja, eu fiz uma coisa que me auxilia em duas coisas, né? Com certeza. E ensinei ele, ensinei não, né? E deu liberdade pra ele Parecer também, né? empreendedor, né? Falar assim, pô, tá vendo, né? Não adianta vender muito e não ter lucro. Uhum. Ele sempre falava assim, vamos fazer uma promoção, fazer um médio, não sei o que ela falou, mas não adianta vender sem ter qualidade nessa venda, né? Então, daí ele, agora como ele, Com prejuízo, quanto mais é, vende, pior é, né? agora ele como empreendedor, né, se transformou, ele fala, pô, é verdade, tem aquelas custas, tem não sei o que lá, então tem que se preocupar. Não adianta vender muito, daí, com menos qualidade de entrega, o cliente vai reclamar, né? Então, Uhum. tem que ter bastante cuidado. Aí, querendo ou não, tudo que ele já sabia, agora ele começou a fazer mais sentido para ele. É. Então Porque ele tá bem com a legal. pele em risco agora, Bem né? legal, né? Skin in the game total. Daí, esse projeto, por enquanto, tá só em São Paulo, mas eu pretendo colocar para o Brasil inteiro, Uhum. mas algumas restrições. O Brasil é bem complicado, né? Uhum. A questão financeira de impostos. Fiscal, logística, né? Sim. Daí, tô segurando um pouquinho mais. Mas já tem tecnologia, já estudei esse tempo todo, já sei como é que faz já. Cara, que sensacional. O quanto você acha que. Como que tá dividido hoje essa questão de loja própria, marketplace? Como que são seus canais hoje divididos? Por onde você mais vende? Marketplace ainda é teu lugar onde mais vende? Como que você vê esse equilíbrio entre os canais? Eu sempre escutei e pessoas que entendem muito não de
de e-commerce, mas sim de comércio, Uhum. falou, Cirilo, nunca deixe seu ovo numa cesta só. Uhum. Então, o marketplace não pode ser 100% do seu negócio. Uhum. Apesar que o meu e-commerce hoje não é 100% do meu negócio. Bom demais. Tá? Eu falo lá, se for na linha de histórico, né, que eu vim Uhum. falando desde o início aqui do podcast, eu falei, eu tinha uma loja que tinha um site, isso até 2010, ali por ali. Depois que entrou o VTEX, eu tinha um site que tinha uma loja. Uhum. Hoje em dia eu tenho uma empresa que também tem site. Mas Uhum. tudo que a empresa é hoje depende do site, porque é o site que traz. Sim. Né? Então, tem as outras formas de renda, mas o que eu mais gosto é o e-commerce, mas não é a principal renda. Mas Não, hoje não é o principal canal da empresa. hoje não é, Não é o maior faturamento, não vem do digital. não veio do digital. Devido aos chineses, vem essas coisas todas. Aham. Mas, respondendo a sua pergunta, eu sempre ouvi falar, Cirilo, não deixa os marketplaces ser mais do que 20% das suas vendas. Uhum. Hoje, eu não consegui segurar esses 20%. Marketplaces Os caras são canhão, né? são canhão, são poderosos demais. Mas hoje ele se torna ali 50%. Cara, mas é muito bom. 50%. Pô, é muito bom. Porque o seu produto é um produto de. É um produto de necessidade. Sim, Ninguém acorda de manhã, querendo tô com um vontade de comprar um cabo, né? É sempre quando parou de funcionar, é sempre quando Sim. tem um problema, um Quando tá desafio. precisando. Exatamente. É um produto de necessidade. E o produto de necessidade, ele tende a funcionar melhor nos lugares onde tem busca. Sim. Então, no Google, no Marketplace, ou seja, cara, preciso de um cabo do microfone Shure com entrada P2. Vou lá, entrada P2, cabo no Shure e vai funcionar. Então, o fato de você segurar 50% no canal próprio, cara, é um resultado muito positivo. Porque vem Cirilo Cabo, lógico, tem investimento, tudo, mas vem Sim. martelando. Mas é nesse intuito, né? E até uma dica para quem estiver nos escutando. Já imaginou se fosse 100% da Cirilo Cabos? Eu falar, o site deixa para lá. Vamos pro Marketplace. Vamos pro Marketplace, que é tudo mais fácil, né? Se o dia para lá da noite eu sou penalizado lá, faço alguma coisa errada porque tá todo mundo suscetível de fazer, e saio do Marketplace. Ou muda uma regra. Manda uma regra e de meus funcionários, tudo que eu construí, como que eu vou manter isso? Então, construir na casa da sogra é complicado. É complicado. Arrumou uma briguinha, você vai sair sem nada. Fazendo a sua casa no andar de cima, né, meu? Exatamente. Você vai sair. A casa continua sendo dela, né? Exatamente. E com todos os direitos, né? Claro, sem Não dúvida. tem nem pra onde você correr. Eu acho que o Marketplace, ele é uma grande ferramenta para teste de produto. Tipo assim, cara, eu trouxe um produto da China, não sei qual é a aderência dele no mercado, deixa eu subir lá um estoque para eu ver como que vai ser a aderência. E no mercado de necessidade é muito difícil, você acaba dependendo muito. Mas no de desejo, tipo, eu vendo um tênis, eu vendo uma moda, dá para você ter de fato um canal 80% loja própria, 70% loja própria e 20, 30% de marketplace para teste. Você tem que construir a sua marca, É. tem que ter desejo por ela, né? Se for de moda, no caso, né? Para aí sim as pessoas comprarem lá. Tô comprando aquela ali porque às vezes a marca nem tá nos marketplaces. Para que a pessoa não entenda. Não encontre, né? Fala assim, ó, não encontre e nem desvalorize a marca dela. Mas no meu caso, eu preciso ser encontrado. Sim. E às vezes a pessoa não compra no marketplace. Tem algumas estratégias que eu faço. Eu fazia muito mais antes, agora um pouquinho menos. No marketplace um pouquinho mais caro, porque realmente eu pago um pouco mais caro lá. E no meu site é mais barato. E como meus produtos tudo é Cirilo Cabos, a pessoa fala, pô, se ele for comprar um, ele compra lá. Mas se ele for querer comprar mais do que um, ele entra no meu site e pesquisa. Né? E aí você vai entrar lá de alguma forma. Você tem que entender o comportamento da pessoa como se fosse o seu. Eu, quando eu vou comprar uma coisa, se for comprar uma coisa em grande quantidade, eu vou até o último para encontrar o fornecedor. Sim. E lá o cara também tem esse mesmo raciocínio, né? E às vezes ele não quer comprar no Marketplace porque não vai vir com o nome da empresa, no CNPJ. Às vezes ele não tem tem medo de acontecer alguma coisa errada. E também não tem
o técnico lá falando para ele, ó, isso aqui vai funcionar quer ali. tirar uma dúvida. Exatamente, vai Pô, será funcionar que essa aqui. entrada aqui vai caber no outro, Sim. né? Então o marketplace não dá essa aproximação. Sim. Apesar de ter que te responder e tal, mas não dá essa aproximação. E Uhum. não dá essa confiança para quem tá comprando. Então, por isso que eu me sobressaio com 50-50 ali também. Sim. Mas e é legal você falar sobre ecossistema, porque você acabou nascendo no varejo, mas virou o cara que importa, virou o cara que produz, né? Porque você faz Sim. muito cabo lá, você vende loja física, e-commerce, marketplace, tem revendedores, vende B2C, vende B2B. Tipo assim, E cara, o que mais aparecer aí, ou que ideia na minha cabeça, eu vou fazer. exatamente. Entendeu? Você tem uma visão de uma marca centralizada e os canais de venda onde o cliente tá, Sim. né? Não importa como ele queira comprar. Se é o governo querendo comprar de mim, se é o cliente final, se é uma empresa querendo comprar para revender, se ele quer com a minha marca, se ele quer com uma marca sem marca, Exatamente. né? É Eu legal quero te essa atender. visão de ecossistema, porque você ganha um escoamento de fato de produto, né? Sim. O que faz você melhorar a sua barganha de importação no todo. Sim. Então, quanto mais eu vendo para o governo, mais eu consigo importar mais barato os produtos que eu não Exatamente. vendo para ele, Eu entendeu? ganho um ponto lá com o meu fornecedor na China, ele fala, pô, o cara compra de grande quantidade. Porque na China, você pensa que comprou 1000 unidades de uma coisa e o mercado brasileiro é bastante. Uhum. Mas para os chineses é Nada. um café com leite. Eles não se impressionam. Sim. A unidade de medida do chinês é container, né? Exatamente. Não, container eles ficam... Tipo, um não, container. não muda nem o tom de voz deles. Sim. Porque, assim, a população é muito grande, né? Sim. Então, tudo que eles produzem lá em grande quantidade, eles não fabricam só para o mercado interno deles, fabricam para o mundo inteiro. Uhum. Então, a proporção deles é gigante. Para É. vocês conseguirem, para você conseguir comprar de um fornecedor chinês direto, tem quantidade mínima. Entendeu? Tem quantidade mínima. Então, é bem difícil. Bem Sim. difícil. Mas, falando do meu produto e das atualidades que eu estou pensando na Cirilo Cabos, eu sempre pensei trabalhar com produtos de cauda longa, Uhum. produtos que muitas pessoas não prestam atenção, acho que já saiu de moda, assim, então são produtos que eu consigo ganhar mais dinheiro e a concorrência diminui por isso. Uhum. Mas com essa questão do dropping que eu tô fazendo, eu tô começando a pensar e trazer produtos também que de modinha, que as pessoas querem comprar. Então, Uhum. como eu tenho essa facilidade de fazer importação, eu acho que é um dos próximos passos da Cirilo Caso vai ser isso. Ah, saiu aquele negócio novo ali. Só que assim, eu posso utilizar e estou utilizando inteligência artificial para me ajudar com isso. Uhum. Não ver os produtos que estão bombando aqui no Brasil, e sim que tá bombando lá. Que virar pro Brasil, que tá né? viralizando lá. Entendeu? E Uhum. viralizando onde? Nas redes sociais lá. O cara, sei lá, comprou muitos acessórios para cozinha, viraliza muito. Uhum. Procuro lá, tá viralizando. A inteligência artificial me avisa e eu faço um risco nesse produto. Eu vou acertar sempre? Não. Eu costumo dizer que 30% eu acerto, 70% eu erro. Uhum. Mas esses 30% que eu acerto, Compensa o erro de paga os 70, outros né? 70%. Sim. E outra coisa, assim, bastante importante no meu mercado hoje, que antes era diferente, antes eu comprava um produto, seja esse viral ou não, eu ficava com ele 1 ano. Isso, quando eu Uhum. falo antes, isso coisa de 10 anos atrás. Uhum. Depois que apareceu um concorrente, Uhum. Hoje. esse tempo foi se acabando. Depois era 6 meses. Hoje em dia, não demora 1 mês. Se você começa a vender uma coisa aqui, no Rápido. outro dia já tem cara vendendo também. Sim. E daí algo que você, nossa, você se matou, estudou o produto, fez teste, não sei o que lá. Você tem tempo, vida útil para ele vender de 1 mês. Depois já tem um concorrente, você tem que baixar o preço para que o produto não fique encalhado. Então, Sim. são cuidados que tem que tomar. Não, isso faz todo sentido, porque agora os canais de venda dos chineses não vai conseguir com um preço tão bom quanto importação, margem mais apertada, mas se o cara compra num site chinês, na semana que vem tá aqui, né? Direto comprando mesmo que seja não uma importação do jeito correto, né? Mas na forma tradicional, antes do governo ter mudado as regras aí, eu já vi em São Paulo, no caso, eu já vi roupa chegar em 1 semana. Então, Ou seja, tá chegando até mais rápido que a gente que usa correio. dependendo do lugar que você tiver, o correio entrega depois, né? Se você usar um pack ali pro Rio de Janeiro, é 12 arriscado dias. nem chegar, arriscado não chegar, porque tem áreas de risco, né, infelizmente. Sim. Mas, quando o governo começou a taxar
não vou dizer se é bom ou se é ruim. Eu acredito que Cirilo CPF é ruim. Cirilo CNPJ foi bom. Uhum. Porque meus produtos as pessoas compram, que nem você falou, por necessidade. Uhum. E a necessidade não é aquela que... não é um remédio. Se o produto não tiver aqui amanhã, vai morrer. Não. Ele consegue esperar Uhum. uma semana ali, 15 dias. Principalmente se vai pagar um décimo do valor, né? 50% mais barato. Né? Mais ou menos essa média que pagava, 50% mais barato. Vou esperar. Ele vai correr até o risco De não chegar. de não funcionar, de não atender a necessidade dele, não conseguir trocar, e por aí. Não paga imposto lá e tal. Mas ele fala, pô, eu 50% mais barato, prefiro correr esse risco. Uhum. Eu vendo produtos muito caros. Tem peças lá que são bem específicas, que custa mais de 10 mil reais. O Uhum. microfone desse aqui é caríssimo também. Uhum. Tô dizendo que eu vendo esse microfone, mas são peças específicas que são Uhum. caras. O cara que quer comprar algo desse formato, ele pesquisou, pensou, ele sabe o que o produto vai fazer, Uhum. ele já viu vídeo para tudo quanto é lado, o que o produto faz. Já viu comparação, teste. Muitas das vezes ligou lá na Cirilo Cabos, tirou dúvida com as pessoas que trabalham lá com a gente, já viu alguns vídeos que eu já fiz, Uhum. e fala, pô, é isso que eu quero. Daí acaba não comprava comigo, porque... Depois joga o EAN no Google Shop e escolhe no lugar mais barato. Exatamente. Daí depois que mudou as regras, daí começaram a comprar um pouquinho mais, entendeu? Uhum. Então, pô, esses produtos mais caros começou e aumenta. Percebeu como, Cirilo? Bom, eu vejo lá, né, as vendas todo dia, o ticket médio também vai melhorando, foi melhorando, né? Então, foi bom pro CNPJ, mas pro CPF eu preferia da forma que estava antes. Uhum. Acredito que deixar as coisas mais livres são melhores. Sim, sim. É uma forma de pensar, né? Eu também sou dessa forma, mas concordo que esse protecionismo às vezes ajuda Sim. as empresas brasileiras a terem um pouco mais de competitividade, mas é ruim, acaba sendo ruim para o consumidor, né? Exatamente. O então, consumidor não se beneficia, né? Você tem que, não dá para escolher as duas coisas, né? Você tem que abrir mão de uma para ter a outra e na decisão de agora eles abriram a mão de proteger o empreendedor brasileiro e de alguma forma penalizar o consumidor, né? Exatamente. Eu acho que, enfim, tudo na vida você tem uma decisão, tem um ônus e o bônus, né? Exatamente. Não vai ser diferente. Não vai conseguir agradar todo mundo, né? Exatamente, cara. Já estamos há mais de uma hora trocando ideia aqui, vai muito rápido, né? Vai rápido. Eu queria que você deixasse suas redes sociais, as pessoas que quiserem se conectar a você, saber mais de você. Sei que você sempre tá palestrando, sempre tá nos eventos, então deixa aí LinkedIn, Instagram, site da loja, enfim, para todo mundo que quiser se conectar a você, conseguir estar mais perto. Pode falar, pode falar. Então, quem quiser ver alguns vídeos da Cirilo Cabos, mas eu falo pouco de mim, falo mais dos meus produtos. Eu falo para os produtos para explicar como que ele funciona. E foi por acaso que eu comecei a fazer, porque as pessoas tinham dúvida de como funcionava. Daí eu falava pro meu funcionário, pega um celular aí, vamos mandar fazer um vídeo no WhatsApp e manda pro cara. Daí, começou a dar certo. Você falou, vamos pro YouTube. Daí, vamos pro YouTube. Isso bastante tempo atrás. Eu falei, vou dar certo, porque daí devolução menor. Às vezes devolvia, tava funcionando e tinha que mandar pro cara só de porque novo, não sabia usar. Daí os vídeos ajudou bastante. Então, mais uma dica. Antes de eu falar, eu já falo até a história, né? Então, a Cirilo Cabos é www.cirilocabos.com.br. YouTube é a mesma coisa, cirilocabos.com.br. Top demais. E falando de Cirilo, eu falo pouco de mim, mas eu acredito que aqui eu falei bastante. Espero que vocês, de alguma forma, peguem esses empreendedorismo que eu acabei de falar. Mas o principal, se for falar de Cirilo, é ter resiliência. Eu nunca desisti, nunca achei ruim do que as pessoas me criticassem. Na verdade, sempre aprendi com isso. Sempre estou lutando. Sempre estou inventando coisas novas, alimentando meu ecossistema para que o negócio comece a funcionar. Já estou cansado do e-commerce, já trabalhei muito nessa vida, já fui minha esposa. Eu falei isso há 2 anos atrás, mas vou tirar o pé um pouquinho. Vou colocar pessoas responsáveis para lidar com isso. Ainda não consegui 100%, mas as pessoas que eu tô pensando que são responsáveis tá começando a fazer isso. Vou todo dia trabalhar ainda, penso um dia ir mais tarde, fazer uma academia de manhã, que hoje eu faço de noite, mas eu penso nisso. Mas por enquanto tô com bastante gás ainda. Pode contar com a Cirilo Cabos, que eu sempre vou estar lá respondendo. O adolescente inquieto
da escola continua aí, né? O encapetado, né? O encapetado. Só o brinquedo que ficou maior. Exatamente. Agora tem mais responsabilidades. Cara, agradeço você pelo seu tempo, sei da tua agenda complexa de estar aqui. Obrigado por dividir sua história com a gente mais uma vez. A gente é super fã da tua história, da tua empresa, de tudo que você faz pro mercado de e-commerce e fez. Você é um exemplo mesmo para muita gente, cara, de uma picape na Santa Efigênia pro ecossistema que você criou. Realmente é uma história que pode ser contada por poucos. E agradecer pela sua mãe, por ter te dado exemplo, por não ter desistido, por ter te cobrado tanto, que todo o esforço dela valeu a pena. Não só para você e para tua família, mas para todo mundo que você, de alguma forma, ajudou também a se profissionalizar, a construir tua carreira. Então, obrigado, cara. Obrigado por você ter aceitado o desafio de empreender. Eu que agradeço mais uma vez o seu convite. Como eu falei, eu vou falar de uma coisa que eu sou apaixonada por uma pessoa que também é apaixonada, também conheço sua história. Sim. Você está no mercado há bastante tempo. Parabéns pelo que você faz e pelas outras coisas que você faz, que eu também sei. E tamo junto. Tamo junto. Precisou de mim, estamos aqui. E se alguém precisar de mim, também estarei lá. Somos os Souzas. Sim. Mais um Souza. Exatamente. É isso, gente. Então, valeu você que acompanhou esse episódio. Obrigado mais uma vez. Se você não é inscrito no canal, clica aí agora, para tudo, dá um pause no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum episódio e faz os 3 Cs. Você sabe qual que é os 3 Cs, Cirilo? Curte, comenta e compartilha. É isso. Não sabia, mas tô sabendo agora. É isso, os 3 Cs aí para você. Curte, comenta, diz o que você achou desse vídeo, compartilha também com alguém que você sabe que essa história pode incentivar essa pessoa a empreender. Às vezes esse vídeo o conteúdo pode mudar ali a história de alguém, então compartilha aí, faz esse conteúdo chegar mais longe e até a próxima semana. Valeu e tchau. Até mais.